O terceiro selo do Apocalipse: vinho, trigo, azeite, denário, o cavalo preto, a balança. Mas o que significa tudo isto no terceiro selo do Apocalipse? Começa agora a série Os 7 Selos de Apocalipse. Fique comigo até o final para que você possa entender todas essas coisas. Queridos, aqui é a pastora Lu, sou pastora auxiliar na Igreja do Evangelho Quadrangular, no bairro Jardim São Jorge, na cidade de Londrina. Passando por aqui, venha nos fazer uma visita. Apocalipse capítulo 6, a partir do verso 5. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi dizer o terceiro animal: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava assentado tinha uma balança em sua mão. E ouvi uma voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um denário, por um dinheiro, e 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. A cor preta, na cultura judaica, significa lamento e aflição. E a fome é exatamente isso que o cavalo e o cavaleiro preto trará ao mundo quando Jesus abre esse terceiro selo. Ele carrega uma balança que, segundo os estudiosos, representa a crise econômica e a fome, pois a balança seria símbolo da falta de alimento e dos altos preços dos alimentos. As pessoas terão que trabalhar muito para poder comprar comida. Uma medida de trigo por um denário e 3 medidas de cevada por um denário. Denário era o salário comum de um dia de trabalho. Poderia comprar uma medida de trigo de mais ou menos 600 gramas e 3 medidas de cevada, que era quase 2 quilos, e era consumida pelos mais pobres. E a Bíblia fala: não danifiqueis o azeite e o vinho. Azeite nos fala da unção do Espírito Santo. No Salmo 105, versículo 15, nos fala: o Senhor está dizendo para não danificar, para não tocar. Cuidado para não prejudicar aqueles que têm a unção de Deus. Não toqueis os meus ungidos, não maltrateis os meus profetas. E o vinho é o sangue de Cristo. Quem recebeu são os que se apropriaram do sangue derramado na cruz. Em tempos normais, um denário se comprava 24 medidas de cevadas, mas aqui se compra apenas 3 medidas, equivalente a 2 quilos. Mais ou menos, ou seja, estava havendo uma grande fome e escassez de alimento. Isso também representa a fome espiritual, como diz lá em Ezequiel 4, 16 e 17. Disse-me ainda: filho do homem, eis que eu quebrarei o sustento de pão em Jerusalém, e comerão o pão por peso, e com ansiedade e com água beberão por medida e com espanto, para que lhes falte o pão e a água, se espantem uns com os outros e se consumam nas suas iniquidades. O trigo é o símbolo do evangelho puro, da palavra de Deus. A cevada se parece com o trigo, mas é um alimento inferior e tinha em abundância. Nos tempos de Roma antiga, a cevada, por ser um alimento mais inferior, servia para alimentar os pobres, e o trigo para alimentar os ricos. Também simbolizava as doutrinas parecidas com o evangelho, porém falsas, e haviam em abundância. O trigo simboliza a doutrina pura, estava em escassez. No tempo de João, a doutrina pura, o verdadeiro evangelho, estava escasso. Muitos amigos apóstolos também tinham sido perseguidos e mortos, e alguns com mortes cruéis por causa do evangelho. Desde então, muitos cristãos têm sido perseguidos e mortos por causa do evangelho. E ainda tem mais: a balança é porque vai haver racionamento. Hoje em dia, muitos passam fome por não terem dinheiro e naquele tempo passarão fome por não terem alimento, ou mesmo pela escassez de alimentos por conta das guerras, como vimos nos cavaleiros anteriores. Os campos serão destruídos tanto pelas guerras como pela radiação causada pelas bombas nucleares, como pelas catástrofes naturais.
Estima-se que um terço da população é bem alimentada, com refeições diárias, mas um terço da população é subnutrida, come menos do que deveria, e um terço da população do mundo passa fome. Porém, naquele tempo, mesmo com todo o dinheiro do mundo, não terá alimento para todos, ou terá muito pouco. O próprio Jesus avisou que haveria fome sobre a terra. No livro de Mateus 24, Deus vem avisando o tempo todo que chegaria um tempo de grande juízo sobre a terra. Em outras vezes, o Senhor nos mostrou, através da palavra, que haveria juízo sobre a terra. No tempo de Noé, ele exerceu juízo sobre a terra, trazendo o dilúvio. No tempo do Egito, ele exerceu juízo também sobre a terra, trazendo as pragas. No tempo de Ló, exerceu também juízo sobre as duas cidades de Sodoma e Gomorra. E aqueles que deram ouvidos à palavra de Deus serão poupados, como ele poupou nos tempos passados. Além de todos esses juízos que aconteceram no passado, o Senhor mostrou que ainda virá por intermédio de vários profetas e mesmo por Jesus. Se no passado aquele povo, em determinada época, tinha uma escolha, na verdade, era uma opção, a cevada ou o trigo. O Evangelho é o verdadeiro e as outras doutrinas são falsas. Nós também, nos dias atuais e futuros, temos a escolha, a verdade, crer em Jesus ou simplesmente seguir as falsas doutrinas. Jesus nos avisou em Mateus 24, você pode conferir depois. O Senhor usou os profetas também no tempo passado para avisar aquelas gerações, mas o Senhor também nos deixou as profecias, o Senhor nos deixou a palavra para que nós possamos ficar firmes no Senhor e estarmos preparados para a volta de Cristo, estamos preparados porque dias virão e nós precisamos estar firmes na rocha, firmes em Jesus. Fico até aqui, nosso encontro está marcado para o próximo vídeo. Até lá, te espero.